Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras. Aqui é o Victor, vulgo Jaspion, e eu já usei quase todas as cartas da nossa lista. Saudações, meu nome é Pablo e eu tô esperando até hoje o dia que o Nicolas vai fazer o jogo de Pokémon que eu dei a ideia pra ele. Aqui é o Nicolas, senhor Lagalaga, e eu só quero descartar minha mão e comprar 7 cartas. E sejam bem-vindos ao Fala Miau, falando diretamente da torre de rádio de Goldenwood. Hoje nós iremos conversar sobre as cartas de apoiadores mais roubadas do formato. Pelo menos essa vai ser uma lista nossa que a gente fez aqui conversando. E vamos falar sobre cada uma delas, fazer um top 5 aqui com algumas menções. Estamos aqui com o Pablo, bem-vindo aí ao nosso podcast, amigo nosso aí de Piracicaba. O Pablo tem jogado, pelo menos eu, desde que eu comecei a jogar Pokémon, nem lembro que ano que foi, mas não faz tanto tempo assim. Eu entrei na era da XY já, quase no final da era da XY. E eu joguei bastante com o Pablo, com o Nicolas, a gente jogava tudo junto. Eu jogo Pokémon, na verdade, desde muito pequeno. Atualmente eu tô com 32 anos e eu jogo desde os 15 anos. Então faz bastante tempo. Na verdade teve uma pausa aí nesse meio tempo, mas eu joguei já por muito tempo, então eu conheço bastante da história do jogo. Vamos falar basicamente aí dos suportes aí, na nossa opinião, foram os mais importantes em seu formato, que hoje, joga bem no expandido, e se você colocar pra jogar hoje, é capaz de jogar muito bem hoje no formato atual também. Perfeito. No caso, os supporters são as cartas de apoiadores do jogo do Pokémon, que são aquelas cartas que você pode usar um por turno. Então, cada uma dessas cartas, se você fosse utilizá-las, você ia utilizar apenas uma carta do tipo treinador apoiador noturno. E é importante mencionar que essa regra, ela não é uma regra desde o começo do jogo, né? Os apoiadores, uma regra, eu não sei a partir de qual coleção que veio, mas antigamente, quando o jogo começou, todas as cartas de treinador era isso, era treinador, não tinha item, não tinha essa diferenciação não, né? E você podia usar à vontade quantas vezes você quisesse no turno, claro, respeitando o limite de cópias no baralho. Ah, perfeito, verdade. Lá no começo do jogo eram apenas cartas treinador, né? Não tinha essa diferenciação de item, ferramenta, estádio. Acho isso uma boa observação, bem bacana. Bom, começando aqui, nós temos a gente vai começar pelo nosso top 5, e na verdade é um top 6 com uma menção zerinho, que são 2 cartas que a gente escolheu para ficar no topo. Eu acho que primeiro vale a pena a gente citar que nós não vamos falar de cartas que estão banidas no formato expandido, porque na nossa concepção, se a carta é banida, significa que ela é muito roubada e que acaba com o jogo, né? Então a gente achou melhor não comentar sobre as cartas banidas. Uma coisa que é importante para você pensar sobre cartas banidas é que, geralmente, para tomar uma decisão que chega ao ponto de fazer com que a carta não valha em determinado formato, é porque ela tira condições de jogo, principalmente de vitória do oponente, né? Por exemplo, a primeira carta que foi banida, a Trump Card, né, o Coringa de Lisandre, ele fazia você embaralhar o descarte de volta no deck e tudo, e tinha um deck no formato que ela jogava, que era o de sapo, de Seismitoad, que você fazia, você gastava o deck inteiro, e aí você voltava as cartas de volta pro deck, pro baralho, e aí no outro turno você fazia tudo de novo e voltava, então você comprava o seu deck inteiro praticamente todo turno, e isso fazia com que seu oponente ele não tivesse condições de jogo, porque você usava cartas de disrupção, você descartava a energia que ele pudesse colocar, você mexia na mão dele, que era para ele não ter carta para jogar. Então é importante que elas são banidas exatamente porque elas impediam o oponente de fazer jogo. Exatamente. E isso faz com que elas não entrem no nosso top aqui, porque já que o top é do expandido, do formato expandido, então elas estão fora, como estão banidas no formato expandido também. Querem falar um pouco sobre o critério que vocês usaram? Eu basicamente não participei dessa seleção. Eu concordo plenamente com ela, a gente conversou um pouco antes, mas quem separou as cartas foram mais o Pablo e o Nicolas. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre os critérios que vocês usaram para definir desse top 5. O critério principal que eu usei foi pensar o quão a carta ela foi definitiva no formato, ou seja, o quanto ela definiu o formato e quanto ela jogava. Então vão ter cartas que estão na lista que talvez elas não sejam tão fortes agora, mas que enquanto ela jogava, ela era muito forte. Tipo assim, ela definiu
o que o formato estava sendo naquele momento. Sem aquela carta, o formato seria completamente diferente. Eu segui uma linha parecida com a dele. Eu realmente analisei a importância que ela teve no formato em que ela jogou. Verifiquei, tipo assim, como que ela roda hoje no formato expandido, né? Tipo, se essa carta realmente joga hoje com tudo que já existe. E se ela jogaria no formato atual. E aí eu fui fazendo uns outros subcritérios e tudo mais, que seria se ela entra em todo o deck, se depende de sorte para poder usar, se você precisa de elemento secundário, tipo descartar, tal. Ou se você usa ela exclusivamente só ela. E aí nós sentamos, conversamos e chegamos nessa lista top 5, que é o consenso nosso coletivo aqui, nós três aqui no momento. Vai ser a lista do Fala Miau, top 5 suportes mais roubados. Do expandido, exatamente. Então, na quinta posição aqui, a gente já tem a nossa querida Acerola, que foi uma das cartas mais legais de se usar. Fora que é um personagem que eu gosto muito por lidar com Pokémon Fantasma. A Acerola, basicamente, se um Pokémon seu tivesse dano, você podia usar essa carta e você voltava o Pokémon e todas as cartas ligadas a ele para sua mão. Então você tinha aquele Pokémon... Como ela foi lançada na coleção Sombras Ardentes, Sol e Lua 3. E você já tinha os Pokémons GX, já com seus 200 e poucos de vida. Que você podia lá, quando ele tava por 10 de vida, você ia lá e voltava ele pra mão e falava ao seu oponente, desculpa, você vai ter que bater tudo de novo. E é basicamente por isso que ela entra nessa quinta posição, na minha opinião. Ela jogou muito com o Zoroark, né? Que na época era basicamente 4 Zoroark, qualquer coisa, né? E ela tem um efeito muito parecido com o AV, né? Mas por que nós colocamos a Acerola aqui no AV? Pelo simples fato de que ela retorna as cartas que estão ligadas no Pokémon pra mão. O AV, ele descartava as cartas, né? Então a Acerola tem esse poder maior. A galera usava muito com o Zoroark, que às vezes eles faziam o combo até de tipo, tá com 3 Zoroa em campo, evoluía o Zoroark, usava a habilidade, voltava pra mão, baixava outro Zoroark, usava a habilidade novamente do Zoroark, tipo, porque ele evoluiu o outro. Por ser um suporte, você só podia usar uma vez no turno, mas tipo, era uma vez que você usava ela, com certeza a partida era mudada a partir dali, tipo. Era outra partida porque a Acerola entrou em campo. E ela jogou até o final de sua vida. Ela tem um efeito semelhante à da Super Recolhida, né? Que é um item que tá agora no mato padrão até. Só que a Super Recolhida, enquanto item, você tem aquela coisa de jogar moeda, que pra quem joga o jogo, não é uma condição muito boa de uso de carta, né? Porque se depender da sorte, a Acerola você não dependia da sorte, só precisava ter dano, que não era difícil, né? E de recursos. Porque, por exemplo, a energia especial dupla, você só podia ter 4 no baralho, diferente das energias básicas, né? Que você pode ter o número, pode ter quanto você quiser. Então você conseguia prender aquele recurso sem o risco do oponente descartar ou do Pokémon ele ser nocauteado e ela ir pro descarte, sem você perder esse tipo de recurso. Essa daqui eu usei bastante, que é a Bridget. Ela é uma carta da XY, foi lançada na coleção Breakthrough, que se eu não me engano era Turbo Colisão? Não era Turbo Colisão, era... Turbo Revolução. Turbo Revolução, exato. Que era a coleção Turbo Revolução. Nossa, eu nem lembrava do nome em português dessa coleção. E ela foi lançada nessa coleção, que é XY6. E ela basicamente tem o efeito de você pode colocar 3 Pokémons básicos do seu deck no banco. Você tem que colocar eles direto no banco. Ou você pode optar por colocar um Pokémon X, que era o que rodava na época da XY, no banco também. Então acho que esse efeito já era muito legal. E ficou pior depois, né? Ficou pior não, melhor. Porque na carta, ela especifica que você não... Esses 3 Pokémons básicos que você podia pegar, não podia ser X. Mas ele não falava nada sobre GX, que veio não muito tempo depois que ela foi lançada. E aí, quando saíram os primeiros Pokémon GX, você viu que ela burlava, né? O GX burlava a regra da Bridget. Você podia pegar 3 Pokémons de HP muito alto, colocar no seu banco sem nenhum custo, era só usar o suporte, tipo, era muito forte. E mesmo em decks como o deck de Zoroark, que precisava de bastante Pokémon básico, o Zoroark GX, né, como o Nicolas falou antes, quando a gente tá falando da Acerola, do Zoroark GX que você precisava pegar bastante Pokémon básico, ela era definitiva, assim, né, tinha deck que rodava bastante cópias dela. Eu acho que ela era muito usada para setar, lembrando que depois de um certo momento, a partir da coleção Espada e Escudo,
não se pode mais usar apoiador no primeiro turno, então isso prejudicou alguns dos apoiadores. Mas até antes disso, na época dela, era muito forte você poder fazer isso. Você podia baixar... Eu lembro que tinha um deck de fogo que usava muito com Ho-Oh, Turtonator, Ho-Oh GX e Turtonator GX, que era muito roubado. Você puxava, tipo, 3 GX pro banco rapidinho. Ela é exatamente isso, né? Ela começou a jogar depois que ela... Quase no final da vida, né? Dela, vamos dizer assim. Perto de cair a coleção. E é impressionante como ela não jogava antes, ela era uma carta muito barata, né? Tipo, todo mundo tinha 1, 2 cópias. E a partir do momento que ela passou a ser muito importante na construção da maioria dos baralhos, o preço dela, ele subiu assim muito, muito, muito. Eu lembro que antes de ela ser relevante, tipo, custava R$2, sei lá. E aí depois ela passou a custar no mínimo 40, tipo, era absurda a diferença de valor. Ela tem efeito semelhante ao fã-clube, o Professor Carvalho atualmente, né, que pega mas aí o Professor Carvalho pega um de cada tipo, o Professor Elmi que pega pokémons, no caso, com HP até 60 de HP. Então é um efeito que, tipo assim, ele já existe no Pokémon, efeitos parecidos, só que você nunca trouxe, acredito eu, pokémons, tipo, nessa magnitude, e o formato nunca mudou tanto, né? Como o Pablo falou, na época que ela começou a ser usada, assim, que ela valorizou, o formato mudou, tipo, de uma forma gigantesca, porque então você tinha um fã-clube só que fazia isso, né? E era 2 Pokémon. Aí do nada você começou a pegar 3 Pokémon. A única limitação dela era o fato de que o Pokémon tinha que ir direto pro banco, né? Então, por exemplo, se você tá com o banco cheio, você não podia usar ela. Né? Mas para setup, para início de jogo, ela era excelente. No meu deck de Gardevoir, na época que tava naquela transição da XY para Sol e Lua, ela era crucial. Quando ela caiu, o deck perdeu muita força. Porque não tinha mais como você fazer o setup, eu precisava baixar muito Pokémon no banco. E ela fazia esse trabalho maravilhosamente bem. É importante citar que esse deck de Gardevoir foi campeão mundial, né? Ela é uma carta tão importante que ela levou o deck a esse ponto, assim, a ganhar campeonatos grandes mesmo, né? Sim, foi campeão. Eu lembro que eu comecei a montar o deck de Gardevoir porque o Semedo foi campeão do Regional de São Paulo. E depois, acho que no mesmo ano, ela foi campeão mundial. Não lembro quem que foi o campeão mundial, acho que foi o argentino. Diego Caciraga da Argentina. Isso. E foi uma carta sensacional. Ajudava demais o deck e era essencial pro deck. Lembrando também, acho que assim, um ponto importante dela é que ela rodava num formato que você tinha Tapu Lele, que buscava apoiador, e você tinha Ultra Ball, que buscava Tapu Lele. Então assim, você conseguia com muita facilidade usar ela no turno 1, rodando 1 ou 2 no deck no máximo, que era o que ia na lista de Gardevoir, mais ou menos. Posição 3. Que é o nosso querido pesquisa de professores atualmente. Ou, antigamente, nosso professor Sycamore, nossa professora Juniper e nosso professor Carvalho, mais antigamente ainda. Muito antigamente. Que época que era o professor Carvalho? Era da base 7, não era? Da primeira coleção. Da primeira coleção, base 7. Mas aí imagina, o efeito dela é... Você descarta sua mão e compra 7 novas cartas no topo do baralho. Imagina isso num formato, que era o formato da Base 7, onde você não tinha limitação de quantidade de cartas. Por exemplo, você não era só essa questão de usar um suporte, você podia usar quantos apoiadores você quisesse, porque não existia limite de apoiadores. Todas as cartas, como eu falei antes, eram treinador. Então imagina, você descartar sua mão, comprar 7 novas cartas, 4 vezes num turno só. Não, era muito roubado naquela época. Hoje ainda já é uma carta muito forte que... Eventualmente você roda, todos os decks basicamente rodam algumas cópias dela. Raras exceções, mas ela é uma carta staple total, que é aquela carta que você precisa ter 4 cópias na pasta para você usar, porque você vai usar. E basicamente isso, o efeito dela é roubado pelo tanto de poder de rodar a mão que você tem. E no formato como expandido agora, ou nos formatos de quando foi lançado como Juniper, né? Ela antes o nome era Professora Juniper, né? Agora que virou essa questão de pesquisa de professores. Você usava 4 cópias no deck e você ainda usava 4 Explorador VS, né? O VS Seeker, que você podia pegar um apoiador do seu descarte e colocar de volta na mão. Então você podia usar ela sem medo de perder recurso, porque se você tivesse algum outro apoiador na mão, sei lá, por exemplo, como uma Acerola ou mesmo a Bridget que a gente falou, você podia usar o Explorador VS e pegar essas cartas que você descartou da mão de volta. É muito forte. Lembrando que a partir do bloco Espada e Escudo, agora o nome dessa carta se tornou Pesquisa de Professores
E no canto da carta vem o nome do professor. No caso, vem escrito nessa coleção, vem escrito Magnolia. Cara, ela é uma carta que realmente define formato. Porque se você for parar pra pensar, a velocidade de jogo é uma com ela. A velocidade de jogo sem ela é outra. A sua forma de jogar é uma forma mais agressiva de jogar o jogo, entendeu? Muda completamente a forma do jogo funcionar. Certo? Vocês concordam comigo? Concordo. Porque eu acho muito engraçado, por exemplo, a gente que frequenta a loja, a gente vê às vezes muitas pessoas iniciantes que olham pra essa carta e falam, nossa, mas vou ter que descartar a minha mão inteira. Aí eu olho pra ele e falo, mas se você estiver com uma carta na mão? Aí ele para e pensa, acho que essa carta é interessante, entendeu? Então, tipo, realmente quando você lê o efeito, descarte sua mão e compre 7 cartas, parece uma coisa, nossa, vou ter que descartar minha mão inteira. Mas, tipo, você consegue criar situações para que você simplesmente compre 7 cartas. E se você estiver numa situação ruim, em que você só tenha ela para usar, significa que você precisa usar ela e 7 cartas vão te ajudar independente do que você tiver na mão, tá ligado? Eu vejo por esse lado, por exemplo. Ou não, se você der muito azar, né? Mas tudo bem. Eu acho que ela anda muito em conjunto, por isso que eu não coloco ela, por exemplo, em primeiro lugar, porque eu acredito que ela tem que estar muito em conjunto com o tanto que você consegue recuperar os seus recursos também, caso você necessite disso, né? Mas eu acho que ela é uma carta muito forte, ela define sim formato, ela é crucial e os caras já mudaram o nome dela porque ela vai existir pro resto da vida, tá ligado? Ela pode parar, mas ela vai voltar a existir e é isso. E podemos ir já pro segundo lugar com a mesma lógica, né? Que já fizeram a mesma coisa que a pesquisa de professor Magnolia. Agora temos a Ordem da Chefia com o Giovanni, né? Que é a nossa menção honrosa ao Lisandre também e um pouco ao Guzma, que tinha um efeito um pouco diferente, mas era tão importante quanto. Você basicamente usa um apoiador para puxar um Pokémon do banco para ativo do oponente. Então assim, você precisa dar nocaute num Pokémon e o cara recuou ele. Não tem problema, você dá a Ordem da Chefia, puxa o Pokémon pra frente e nocauteia. É uma carta que te dá uma condição de vitória muito clara, sabe? Então, você ter uma no deck, todo mundo agora vai usar essa carta, está caríssima. Acho que a versão holográfica dela tá R$70, pelo que eu vi a última vez. As versões Full Art Rainbow estão um absurdo. Para colecionador vulgo eu sofrerei, mas esse é o poder dessa carta. E é um efeito que existe desde o começo do jogo, né? A primeira carta que foi lançada com esse efeito, o nome era Rajada de Vento em português, em inglês é Gust of Wind, e tanto é que se chama esse efeito de trocar o Pokémon ativo do oponente de Gust, né? Vou dar Gust, você vai trocar o Pokémon ativo do oponente por o que você quer no banco. E é vinculado aos jogos de Game Boy, que tinha aquele ataque do Pokémon voador que era o Whirlwind, né? Que era o Ventania, e trocava por um outro Pokémon. E na questão de definir formato, ela sempre foi muito forte, né? Na época que foi lançado o Shaymin X, que era o X, ele, quando você nocauteava, você comprava 2 prêmios, né? E aí era muito normal você tá faltando 2 prêmios para terminar o jogo, e você dá Lisandre, que na época era o principal apoiador, com esse efeito, para trazer o Shaymin para frente e bater os 110, e aí conseguiu o nocaute. Tanto é que uma das vezes a gente jogando, treinando para campeonato, na casa do Nicolas, a gente até fez uma música, você lembra, Nicolas? A gente fez uma musiquinha falando sobre dar Lisandre no Shaymin, que a gente cantava que ia dar Lisandre no Shaymin dela, você lembra disso? Era um pagode, a gente ficava cantando, ele vai dar Lisandre no Shaymin dela. Aquela música era assim, que eu acho que a gente tava lá em casa, e meu pai tava ouvindo a música, aí nós começamos a zoar, porque a música é aquela música lá, toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E aí não sei o que você vai fazer, aí eu vou usar o Lisandre pra me defender. Na minha lista que eu fiz o top 10, no meu top 10, eu coloco o Boss Order / Lisandre em terceiro lugar, e eu coloco também o Guzma, porque ele tem um efeito bem parecido, né? Que ele puxa um Pokémon do banco do oponente, só que você também é obrigado a trocar o seu Pokémon ativo com um Pokémon do banco. Na minha opinião, eu acho o Guzma até mais eficiente que o Boss Order em determinadas situações. Tem o deck que era baseado nisso, né? Deck de Pelusopod GX, por exemplo.
Ele dependia dessa estratégia para poder bater o dano do ataque mais barato dele, né? Os Zapdos mesmo, ele batia muito forte com esse combo, Sim. né? Você simplesmente puxava do banco, subia os Zapdos, e os Zapdos, quando ele se torna ativo, ele batia mais forte, batia mais 70 de dano. E na questão de definir formato, o Guzma ele era muito mais importante do que, por exemplo, a Ordem da Chefia, porque chegou uma época onde você só tinha Guzma, né? Você não tinha Lysandre, você não tinha nenhuma outra opção de puxar o Pokémon do banco do oponente, e você tinha que botar Pokémon com 0 de recuo no seu deck, para caso o seu ativo fosse o Pokémon que fosse bater, você usar o Guzma, botar o seu ativo no banco, subir o Pokémon com 0 de recuo, para depois poder trocar de novo e bater com o Pokémon que foi o ativo antes. Eu não consigo definir qual dos dois efeitos é melhor, porque é isso que a gente tá falando. Eles são efeitos que têm o mesmo objetivo, que é puxar o Pokémon do banco do oponente, só que características diferentes. Há momentos que você fala, nossa, se esse Boss Order fosse um Guzma, minha vida seria outra. A mesma situação ao contrário. O Guzma é muito mais, porque vai que o seu Pokémon ativo tá com dano, por exemplo. E aí você quer puxar um Pokémon do banco do oponente, você põe o seu Pokémon que tá com dano pra trás, sobe um Pokémon novo, tipo limpo, sem dano, mata o Pokémon do... Mata não, né? Nocauteia o Pokémon do oponente e ainda resguarda o seu Pokémon atrás, é muito forte. Mas aí eu também penso na situação de você só ter um atacante no momento, tá ligado? E você não quer trocar o seu ativo, e você não vai ter como recuar, entendeu? Essas situações que podem acontecer, que já aconteceram muitas vezes, né? Nossa, eu vou ter que dar o Guzma, mas eu não vou ter outro Pokémon pra pôr pra frente, pra poder recuar e por aí vai. Mas eu acho que realmente vai de situação a situação. Eu, no expandido, eu gosto de usar uma cópia de cada, pra falar bem a verdade. Atualmente eu tô usando só Guzma. Eu não tô usando. Eu tô tentando usar a Ordem da Chefia, mas eu tô jogando. Não tô jogando expandido, eu tô jogando padrão, então. É a opção que você tem. É a opção que eu tenho. Primeiríssimo A lugar. carta que vira jogo, A basicamente. carta que ganha A campeonato. carta que destrói sonhos. Porque você está lá a um prêmio de vencer o oponente, a sua mão tá perfeita. Você fala assim, nossa, no próximo turno é só fazer isso e já era, eu ganho o jogo. Aí o oponente vai lá e usa N. Você embaralha, ambos os jogadores embaralham a mão no deck e compram a quantidade de prêmios que cada um tem. Então, se você tem um prêmio, você compra um prêmio. O seu oponente, que provavelmente estava perdendo, ele tinha, sei lá, 3, 4 prêmios, ele vai comprar 3 ou 4 cartas. Se ele estava perdendo por 6 prêmios, ele vai comprar 6 cartas. Compra dessa carta e da compra do próximo turno. E vale lembrar que às vezes essa compra era bem milagrosa, né? Porque às vezes você comprava o tal do Sycamore, que compra 7 novas cartas, então é uma carta de efeito muito forte e que faz com que você dependa da sorte, né? É uma carta que rodou, né? Enquanto ela tava também, ela rodou. Enquanto ela tava no formato, ela rodou. Ela é uma faca também de 2 gumes, porque você nunca quer usar ela no começo da partida. Você sempre quer deixar pra usar ela no final, então provavelmente você não ia usar 4 cópias no deck. É porque ela é uma carta de compra também, né? No começo do jogo, você tirar a carta da mão do oponente, você fazer com a sua mão rodar também, né? Uhum. É um efeito que é muito versátil. Acontecia muito das vezes do oponente usar uma carta e guardar, tipo, uma evolução pro próximo turno. E você saber que ele buscou tal recurso pra guardar pro próximo turno. Aí você às vezes usava o N pra realmente tirar aquilo da mão dele e torcer pra não voltar, tá ligado? Mas realmente, no final da partida, ele era muito forte, cara. E às vezes eu tô jogando expandido e eu falo, não, o jogo tá ganho, tá tranquilo, o cara vai lá, N. Aí eu falo, nossa, eu esqueci do N. Hoje a gente tem o carimbo, né? É tipo um N, só que mexe só na mão do oponente. Se você for analisar na época em que ele jogava, em que o N, realmente, o formato que ele jogou, eu acho que ele foi realmente a carta mais importante, assim, do seu formato. A gente tinha que construir deck em volta dele, né? Você tinha que construir deck sabendo que, por exemplo, você não podia jogar, como a gente falou, tinha o Sycamore que descartava a sua mão. Mas eu vou descartar minha mão, eu tenho 2 VS Seeker na mão, eu tenho, sei lá, um outro suporte de compra. Se eu descartar e eu ficar sem, a pessoa depois usar um N para 1, a chance de eu comprar aquela carta de volta, tipo assim, vai diminuir drasticamente porque eu tô descartando, então você tem que jogar em volta dela. Tinha muito deck que tinha que colocar na lista, por exemplo, o Octillery, que ele era um Pokémon evolução estágio 1, 90 de HP, que a habilidade dele permitia você comprar cartas até ter 5 na mão. E eu lembro que tinham diversos decks que usavam exatamente para evitar que no final do jogo você levasse um N para 1 e perdesse sua condição de vitória. Exatamente. E eu vou fazer um desabafo aqui, porque era muito frustrante, muito frustrante. O N também rodou. Vai chorar um pouquinho. Vou chorar muito. Porque é hora de desabafar e vai ficar registrado agora. Cara, eu joguei muito tempo de Metagross GX, né?
com o Solgaleo. E o GX do Metagross, você... Já vi já o que vai acontecer. O GX do Metagross, você olhava o seu baralho e você escolhia 5 cartas do baralho e colocava na mão. E era isso, você gastava o ataque GX, que você só pode usar um GX por jogo, e você fazia essa maravilha. Então você fazia o quê? Você buscava doce raro, buscava outro Metagross, você buscava outro doce raro, buscava o Solgaleo. Você já tinha conseguido colocar os outros pokémons no banco. Aí você buscava também uma Cynthia, ou um Sycamore na época também. Porque daí você fazia tudo isso e já tinha um apoiador do próximo turno. Aí você fazia tudo isso e o cara ia lá... N. Bom, seguindo para nossa lista aqui, nós temos o nosso top, vamos pôr Deus aqui, né? Arceus, nível Arceus de carta. A gente separou 2 cartas para esse lugar. A primeira delas, podemos começar falando da Soldadora, que é uma carta que está no formato atual, da coleção Elos Inquebráveis. E basicamente você liga 2 energias de fogo num Pokémon e compra 3 cartas. Esse nível de aceleração de energia, não só para deck de fogo, é extremamente roubado. Além disso, ela te dá algum draw power. Então, assim, muitas situações onde você precisa ligar as energias e precisa de uma determinada carta. Aí você dá Soldadora, liga as energias que você tem na mão e ainda vai lá e compra a carta que você precisa. Então, assim, temos hoje no formato muitos decks rodando com isso. E teremos até essa carta cair. Em questão de definir formato, a Soldadora ela é uma carta muito importante. Porque, primeiro, você for pegar a top dos campeonatos, tipo assim, do ano passado praticamente inteiro, a maior parte dos decks que estavam em tops, elas usavam Soldadora como engine, né? Essa questão que o Vitor falou de você comprar carta e de acelerar a energia é muito absurdo. Tinha deck que você conseguia, claro, com efeito de ataque de pokémons e coisas assim, em um turno baixar 6 energias, isso era muito forte. É até desbalanceado, né? Tanto é que teve uma época que falava sobre banimento da carta, porque ela é muito absurda. Ela é bem roubada, assim, tipo, eu falei, pra mim, ela é uma das cartas mais maravilhosas e ridículas que existe no formato atual, né? É 2 energias, e se o Pokémon não precisa nem ser de fogo, ele não tem aquela limitação de tipo, coloque 2 energias de fogo num Pokémon de fogo. Não, 2 energias de fogo, acabou, tá ligado? E você pode baixar uma só e comprar 3 cartas, tá ligado? Ela era usada até para substituir a dupla incolor, né? Quando não tinha. Como a maioria dos decks usavam outras formas de trazer energia pra mão, por exemplo, tem o campo, que você descarta uma carta e compra 2 energias de fogo do baralho. Ou mesmo o Crissal, que você pega 3 energias de fogo do descarte. Ou o Sealer, que você descarta 2 cartas da mão e compra 4 energias de fogo. Sempre tem energia para baixar com ela, né? E hoje o formato ele tá muito forte para os Pokémons de fogo, né? E eu não quero entrar em detalhes, não, mas a galera tá dando muita moral, assim, para Charizard e tudo mais. E aí parece que só tem fogo, né? A galera só pensa em coisa de fogo. Muita questão também, porque o Charizard é o símbolo, né, do Pokémon Espada e Escudo, basicamente. Mas você vê que tem muito recurso para fogo também, né? Então faz com que ela se valorize ainda mais. Você consegue comprar energia de fogo fácil, você consegue recuperar a energia do descarte. Então você sempre vai ter uma energia de fogo na mão, de alguma forma, ou com o estádio, ou com... Entendeu? Então você tem pokémons de fogo batendo bem, você tem itens de fogo que ajudam. Então ela, nesse formato que ela está hoje, ela só é cada vez ainda mais potencializada. Aí vale lembrar que no deck do campeão mundial do ano passado, o deck Mewtwo e Mew GX Tag Team, ela era a principal engine dele acelerar a energia, dele conseguir montar o baralho com velocidade, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele usava 4 soldadores só, não era? Ele usava 4 soldadores e só. Era o único apoiador do deck dele. Isso é que eu falo que é definir formato, né? Imagina, o campeão mundial só usava 4 dela, não precisava de nenhuma outra, é tão forte que você não precisa, é absurdo. O que ele usava depois era Palpad pra poder voltar a soldadora pro deck e usar de novo. Ou seja, ele usava a soldadora 6 vezes no jogo, sei lá, até mais. Um deck que você tem soldadora, você conseguir usar uma soldadora por turno, É muito roubado. é muito grande. É uma força gigante. É desequilibrado. Sim, quando eu comecei a jogar de soldadora, que eu comecei a jogar de Blacéfalo, eu falei, uma soldadora por turno é ridículo, cara. É muita força, muita potência, desequilibra realmente o oponente. E quando você enfrenta um cara que todo turno ele tá usando a soldadora, todo turno 2 energias, o cara tá sempre com um Pokémon montado, tá sempre batendo, tá sempre fazendo alguma coisa, te atrapalhando. Então, tipo, a soldadora, ela é uma carta que não tem como...
a outra carta que tá aqui no nosso top 0 é tão roubada quanto a Soldadora em outros aspectos. Em vários decks joga até com ela. Jogou muito com o Rexizard, por exemplo. Que é a Green, Exploração da Green, o nome da carta. Você basicamente, você não pode ter pokémons com habilidade em campo. Esse é o pré-requisito para a carta ser um pouco roubada, pelo menos. Você simplesmente busca 2 treinadores no baralho. É muito mais roubado. Você pode buscar estádio, você pode buscar outro apoiador. Basicamente, no primeiro turno você buscaria algum item para te ajudar e uma segunda Green para você usar no próximo turno, né? Eu já acho que é uma carta que é tão roubada quanto a Soldadora, mas pelo menos ela tem o viés de não ter pokémons com habilidade no seu lado do campo. Mas aí é só você construir o seu baralho pensando nisso, né? O próprio Blacephalon, que você citou agora há pouco, ele tinha uma versão dele que foi muito forte, que usava a Soldadora e a Green no deck exatamente para fazer com que os recursos da sua mão sempre fossem bons o suficiente no próximo turno, né? Você usava a Green, pegava a Soldadora, pegava uma daquelas cartas que a gente já citou para acelerar a energia para a mão, e isso fazia com que o seu próximo turno ele fosse muito explosivo. O que faz a Green ser muito forte é exatamente você poder escolher o que você quer, tá ligado? Abra seu deck e pegue qualquer coisa, tá ligado? Tipo isso que a gente tá falando pra você. Uma busca computadorizada, né? Quase isso. E tipo, no caso do Blacephalon exclusivamente, você garantia ali no mínimo 6 energias na sua mão. Isso é sensacional. Na hora que você já usou a Soldadora, já usou usa uma Green, você garante que você vai ter 6 energias na mão. Ou com uma carta que recupera do descarte, ou uma que pega do próprio deck. E existem outros decks que usam sim. É uma estratégia que realmente você usa Green, você não usa Pokémon com habilidade e tudo mais. Particularmente, eu acho a Green um pouco mais fraca do que a Soldadora. Exatamente pelo fato de você não poder usar Pokémons com habilidade. Eu acredito que ela perde um pouco de alcance. Mas ela continua sendo ainda muito forte, porque ainda tem muitos Pokémons sem habilidades rodando por aí. E ela só potencializa isso, entendeu? Você conseguir usar ela num deck de evolução, com a Hard Candy, você garante a evolução no segundo turno, tá ligado? Você garante que você vai evoluir o Pokémon. Deck de Charizard, né? Deck de Charizard, o deck de Charizard. Você garante que você vai ter o Charizard evoluído ali, tá ligado? Você poder usar Green com a própria Soldadora, tá ligado? Que são as duas cartas mais roubadas do formato, cara. Você conseguir combinar essas duas forças é realmente um absurdo. Eu acho que ela tem esse viés do Pokémon com habilidade, justamente porque no nosso formato atual tem muitos Pokémon com habilidade que são extremamente fortes, como o Jirachi e o Dedenne, né? O Dedenne GX. O Jirachi, ele busca você olha 5 cartas do topo do baralho e busca um treinador. Então, assim, seria muito roubado você buscar uma Green, achar uma Green nesse Jirachi e poder usar a Green. Seria bizarro. Então, acho que esse viés da habilidade deixa ela num nível que não permite ela ser banida ainda. Eu acredito que ela nem vai ser banida, né? Porque você tem um limitante, você não consegue rodar ela com muita coisa. Você não roda ela com Mewtwo, por exemplo. Ela não entra em deck de Mewtwo. Você não consegue usar o Mewtwo novo, não é tão novo, mas aquele Mewtwo que você baixa e busca um apoiador do descarte. Você não consegue restaurar a Green usando ele. Então, por isso que eu ainda acho a Soldadora mais forte do que ela, tá ligado? Porque você consegue fazer muito mais coisa com a Soldadora do que com a Green mesmo. Você consegue fazer muito mais combo com a Soldadora do que com a Green. Mas a Green não deixa de ser uma carta excepcional. Tinha aquele deck de Meganium que usava, apesar dos Pokémons eles terem habilidade, ela usava a Green no começo do jogo para que você conseguisse montar, né? Pokémon estágio 2, pegar o Doce Raro, você pegar a própria evolução. E como os Pokémons básicos eles não tinham habilidade, você podia usar a Green nos primeiros exatamente. turnos, né? Era deck de Meganium, Swampert e Nidoqueen, se eu não me engano. Que você evoluía e depois a Meganium ela virava um Doce Raro ambulante no banco. O Swampert virava um Draw Power. E a Nidoqueen buscava Pokémons que não eram GX. Bom, acho que a gente pode, até pelo tempo que a gente já tem de gravação, a gente tem algumas menções honrosas aqui, né? Vale lembrar que no caso nós fizemos um top 10, né? Como a gente não colocou tudo, ficou algumas cartas do meu top 10 e algumas cartas do top 10 do Pablo, e ficou na nossa menção honrosa aqui. A gente tem então o Ferreiro, né?
pega 2 energias de fogo do descarte e liga num Pokémon de fogo. O Ferreiro foi muito forte no formato em que ele jogou, exatamente por essa aceleração, né? Porque você usava Ferreiro, baixava uma dupla, já tinha 4 energias pra bater aí. Ele usava naquele deck do Charizard da Flashfire, né? Isso. Não, aquele leão que não tomava dano de Pokémon básico. Pyroar. Isso, do Pyroar. Lembrando, era um formato com muito Pokémon básico. Pyroar ganhou muitos campeonatos também, né? É. O próximo era uma carta queridinha dos decks de controle também, né? Que basicamente era Delinquente. Que também veio uma full art muito bonita. É complicado essas cartas. A Delinquente, se eu não me engano, você era obrigado a ter um estádio em campo. Então você descartava esse estádio quando você usava ela. E se você fizesse isso, você podia descartar o seu oponente, né? O oponente escolhia as cartas que ele ia descartar, né? É isso. Só que às vezes essas 3 cartas eram as últimas 3 cartas que você tinha, né? Podia ser energia dupla, podia ser V-Seeker, né? Ela tirava muito recurso da mão. E você mexer na mão do oponente é uma das coisas mais fortes que você pode fazer no jogo, né? Você imagina, no fim de jogo o cara tá com 3 cartas na mão, você descarta as 3, ele fica sem nada. Próxima temos o Pokémon Ranger, que era uma carta que acho que foi muito usada como TET, né? Pra evitar alguns efeitos, né? O principal era o de Seismitoad, né? O Seismitoad X, ele tem o efeito de fazer com que você não pudesse usar item. Então, você segurava uma na mão para quando ele batesse, você poder usar seus itens livremente, né? E aí com o VS Seeker você podia voltar ela pra mão e usar no próximo turno também. Basicamente, a Pokémon Ranger, ela anulava os efeitos sobre o jogador, né? Então, assim, se você tivesse com algum efeito sobre você como jogador e não os Pokémon, né? E atualmente, no formato expandido, ela é usada como tech contra deck de Arceus, que o efeito dele... Na verdade, ela tem efeito de ambos os jogadores, né? Então ela cancela o efeito. Ela cancela o efeito do Arceus? Eu acho que sim. Cancela. A galera tava falando isso aí. Cancela o efeito do ADP. E aí você usa o GX e aí você perde o efeito com uma carta de apoiador só. Próxima carta é uma que particularmente eu tenho muita paixão pela treinadora, que é a Skyla. É basicamente uma Green um pouco menos roubada e sem condição. Que a Skyla, ela busca uma carta de treinador no baralho. Ela não busca 2 igual a Green, mas você pode usar ela em qualquer deck, mesmo que tenha habilidade. Basicamente é isso que ela faz, não tem muito segredo. Acho que a Skyla, só a menção lá de que você usava ela e você não queria usar ela pra buscar o apoiador, né? Porque aí daí era situação desesperadora já, né? Era a situação de você ter uma no deck pra você buscar um estádio, buscar algum item essencial. O doce raro mesmo, ele era muito, muito usado pra isso, né? O próximo, acho que o pessoal aí vai conseguir falar mais, porque eu não peguei essa carta, que é o Art. O efeito dela, ela tem que ser a última carta da sua mão, então você só pode ter ela na mão para usar, e ela pega qualquer Pokémon de água que você tenha no descarte e coloca diretamente no banco, e ela não tem nenhuma restrição com relação a ser Pokémon básico. Ela era usada principalmente em deck de Blastoise, ele tinha a habilidade de você baixar quantas vezes você quiser num turno energias de água na mão para Pokémons do seu banco, e aí não tinha restrição de tipo. Então você usava as cartas para descartar um Blastoise, sei lá, você usava Ultra Bola se ele tivesse na sua mão, você usava compressor de batalha se ele tivesse no seu deck, colocava no descarte, e aí você usava o ar para trazer de volta para o banco, e ele ainda tinha o efeito adicional de você comprar 5 novas cartas. Ela era a última, você usava, você ficava sem mão, trazia um Blastoise do descarte para o banco e comprava 5 cartas. E nessa você colocava mais 1000 energias no Pokémon, conseguia comprar mais Shiny, e você fluía o jogo, né? Tipo, seu turno não acabava ali, tá ligado? Então, tipo, foi um deck, inclusive, campeão mundial, né? Essa carta ganhou um mundial. Eu lembro que nesse mundial, o cara que montou esse deck, porque era uma estratégia que ele era bem viável. Então tinham vários treinadores que usavam essas cartas em diversos baralhos, mas não era considerado o baralho mais forte. E o cara montou uma estratégia onde ele conseguia sempre no primeiro turno, e a partir daí virou um deck que era ser assim nos campeonatos, né? Era normal você ver o pessoal jogando com ele depois que ele foi campeão mundial. E eu lembro que a própria partida do campeonato mundial da final, ela durou tipo 25 minutos. As 2 partidas que o cara ganhou de 2-0 exatamente porque é muito rápido, né? Você trazer um Pokémon estágio 2 que está no seu descarte para o banco, isso pode ser feito antigamente, né? Podia ser feito até no primeiro turno. Continuando aqui, a gente tem uma outra carta que a gente fala de Draw Power, né? Poder de compra muito boa, da época da Black White, que é o Chorus. Você descarta a mão, né? Você embaralha a mão? Não, você embaralha no baralho, você embaralha de volta.
Você embaralha de volta à mão e compra a quantidade de pokémons no banco. Compra cartas de acordo com a quantidade de pokémons no banco, seu e do oponente. Então você pode comprar até 5, 10 e vai somando se você tiver alguma coisa que aumenta o banco. Mas aí geralmente era usada também como tech, né? Se eu não usava tipo 4 dela, apesar do efeito parecer ser muito bom, né? Porque se a pessoa soubesse que você tinha ela no baralho, às vezes deixava de colocar Pokémon no banco pra fazer com que o efeito dela não fosse tão forte, né? No começo da partida dificilmente você ia usar, a não ser que o cara começasse realmente spawnando Pokémon no banco. Mas dificilmente você ia usar isso num começo de partida. Bom, basicamente uma carta de draw power pra mid-game e endgame, né? Meio de jogo e fim de jogo. Uma outra aqui que nós temos, que é uma que eu uso hoje, atualmente estou com ela no meu baralho, que é o Volkner. Que ele segue a mesma linha da Skyla, ele faz exatamente a mesma coisa que a Skyla, só que além disso... Não, ele não faz exatamente a É, isso que mesma eu ia coisa. falar, ele só pega itens só. Ah, não. O Volkner ele busca um item e uma energia elétrica do baralho. Então, assim, pro deck atual de Pikachu e Zekrom, é uma carta muito forte você buscar um item e uma energia elétrica. Basicamente, você faz aquele combinho de pegar a bola rápida, energia elétrica, usa a bola rápida, descarta energia elétrica, pega o Tapu Koko Prisma e já tá setando um Pokémon forte pra bater num segundo turno. Aí. Ou o próprio Dedenne, né? Pra você comprar uma mão nova de 6 cartas. É, aí com o radar eletromagnético também. É uma carta que você conseguir buscar o que você quiser e vai garantir uma energia. É uma carta que fortalece muito o tipo elétrico. Eu acredito que o tipo elétrico começou a vingar bastante depois da vinda dele, né? Claro que a gente tem outras coisas que fortalecem. Ele não é a única coisa, ele por si só. Mas ele deu um boom no tipo elétrico. Real. E eu não lembro de cartas do tipo elétrico, que suportes pro tipo elétrico, que ajudaram tanto assim. Porque normalmente as cartas de tipo elétrico era buscar energia e só. Vocês lembram de algum outro que ajuda o tipo elétrico de alguma forma? Não tinha, não tinha. Então, ela veio assim, tipo, pega um item e uma energia. Você energiza e o que você quiser fazer com o item, você faz, tá ligado? Maravilhoso. Show de bola. A próxima na nossa lista aqui é a Teammates, que era uma carta de, vamos dizer assim, pra você voltar pro jogo, né? Que é as companheiras de equipe. Basicamente, você dependia de um Pokémon seu ter sido nocauteado no turno passado. Caso isso tenha acontecido, você pode buscar 2 cartas no seu baralho. Quaisquer 2 cartas. Então assim, você escolhe. Isso acho que num jogo, pra virar jogo, é muito bom. Eu basicamente, nos decks mais antigos que eu usava Teammates. Pelo menos uma cópia delas ia. É um efeito muito semelhante com o que a Rose faz hoje, né? Rosa, sei lá como que é o nome em português. Mas é Rose. Então é rosa. Rose. Não, em português é Rose. Ah, tá. E Então rosa Rose. em inglês. Tá. Não, Então não é é um Rose. efeito muito semelhante que a Rose. A Rose, ela pega uma energia, um treinador e um Pokémon. Mas ela pega 3 cartas, assim que o seu Pokémon é nocauteado. A Teammates, ela pega qualquer carta, 2 qualquer carta. Então isso, você pode pegar 2 Pokémon, pode pegar 2 energia, pode pegar 2 estádios, o que você quiser, tá ligado? Então, pra um deck que você sabe que seu Pokémon vai morrer, porque normalmente tem vida baixa, porque era o caso do Nightmash, que é o caso hoje às vezes do Blacephalon, que quando você sabe que o Pokémon vai morrer, então você já fica preparado ali pra você buscar o recurso que você precisa pro próximo turno, garantir o que você precisa pro próximo turno ali, né? Então era uma carta que, tipo, virava muito jogo, ganhava muito E jogo. ela era muito usada pra pegar energia especial, né? Que a gente não tinha nenhuma carta Sim. que buscava do baralho, né? Olha o seu baralho e pega uma energia especial. Não, realmente não tinha. Isso é até bom lembrar, porque é uma carta que saiu há pouco tempo, né? Que é o Guzmi Pandan. Que ele busca isso também. Um tool, uma energia especial e uma carta de estádio. Que também tem poucos suportes que fazem isso também. Então é legal citar também o Guzmi Pandan aí como menção honrosa aí. Bom, a primeira colocada, eu tenho uma paixão especial por ela, mas o Nicolas tem mais, né? Real oficial. Eu conheci o Pablo
logo quando eu comecei a jogar com esse deck, né? É um deck de lutador, e eu joguei muito tempo com deck de lutador. E o Pablo, eu sempre ouvi o Pablo falar a mesma coisa. Essa coisa é muito roubada. Essa carta é roubada demais. Essa carta não dá. Essa bicha aí não dá pra jogar com essa bicha aí. Não. E o que a gente tá chamando aqui em primeiro lugar é a nossa queridíssima Corina, que eu tenho as full art até hoje. E vai voltar, se Deus quiser. Vai ter um Vai não. reprint dela. Que ela já tá voltando no Vai anime, né? Vai não, vamos esquecer que ela existiu. O efeito dela é parecido com o do Volkner, né? Só que você busca um Pokémon, lutador e um item. Só que no formato que ela jogava, esse efeito era muito forte, porque não tinha nenhuma outra carta que tinha um efeito parecido com isso. E na época tinha esses packs, que eram itens que você só podia usar um no baralho, que você podia, sei lá, tinha uns 8 esses packs. Cada uma tinha um efeito mais forte que a outra. Tinha, por exemplo, a busca computadorizada, que você descartava 2 cartas da mão e procurava qualquer carta no baralho. Então você podia, com ela, fazer combos muito fortes, e isso fez com que, na época, os decks de tipo lutador fossem muito fortes, campeão brasileiro, sabe? Tipo, decks que realmente iam muito bem nas competições. Pra mim era muito desequilibrado para as cartas que a gente tinha na época. E ela fez todos os decks lutadores jogar, né? Se você for parar pra pensar bem, os Halusha com Medichan. Acho que o Halusha, enquanto os Ecos existiram, o Halusha jogou muito forte, né? Porque junto com ela tinha o estádio que batia mais em Ecos. Exatamente. Tinha A energia especial. a energia strong que fazia bater mais forte. Então, eu acho que é o que aconteceu com o Elétrico mesmo, né? Tipo, veio um conjunto de cartas que fez com que ela subisse cada vez mais. Só que ela foi o centro da atenção, com certeza. Ela foi a primeira, né, a fazer esse tipo de efeito. Sim. Ser direcionada a um tipo só, é muito absurdo. Eu tenho uma paixão especial porque quando eu comecei a jogar de fato nessa nova era aqui, o primeiro deck que eu fiz foi um deck de Garchomp com que ia esse Howlute também. Era Garchomp com Miltank, que era um deck muito legal. E basicamente você usava a Corrina para buscar o Garchomp e um Doce Raro. Então assim, era sensacional. E o Garchomp batia com 1 ou 2 energias. E tinha o estádio. E ele ligava energia e ele era muito forte e batia dobrado em X. Era sensacional na época, eu adorava aquele deck. E foi o primeiro deck com quem eu voltei a jogar. Então eu tenho uma paixão especial por essa carta. Bom, galera, acho que já deu pra falar bastante coisa aqui, deu pra falar bastante das cartas. E queria agradecer aí o Pablo por participar com a gente, muito obrigado. Uma honra aí ter um amigão nosso aí que curte também essas coisas, então tamo junto aí, muito obrigado por participar aí com a gente. Foi um prazer, e precisando, só chamar. Show. Obrigado aí, galera. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e bebam água. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras. Aqui é o Victor, vulgo Jaspion. E eu já usei quase todas as cartas da nossa lista. Agora é você, Pablo. Desculpa, a gente esqueceu de falar. Você não explicou isso. Eu acho que eles não falaram mesmo, não. Não, eu esqueci de A falar, ordem foi de mal. quem fala. Manda ver. Mas eu ainda tô muito em dúvida do Volkner. O Volkner é uma carta que eu não sei se eu colocaria aqui. Não, eu acho que, por exemplo, o Corvus entra muito mais forte do que ele, sabe? Tipo, tem cartas que tem os efeitos muito maiores do que ele. Tu não botou... Ah, não, Corina tá no 8. No 8? No 8. Caraca. E eu explico depois do primeiro. Tu viveu disso? Tu comeu disso? Tu tá cuspindo no prato que comeu. Querendo ou não, você usa ela no primeiro turno, o seu oponente tem 7 cartas na mão, você vai diminuir pra 6. Já é um leve prejuízo. Não, ele não vai ter 7 cartas na mão. Ele compra 7 e põe um Pokémon no banco. Ah, é verdade. Põe um Pokémon ativo. Parte. Eu não sei encerrar, eu nunca sei encerrar, né? Eu tava esperando o Vitor perguntar a ideia de jogo, porque eu falei lá no começo, o jogo do Nick, Não, ele não vai falar. que eu dei a ideia. E aí o Vitor não perguntou, aí não fez muito sentido a minha entrada, Vitor. Você tinha que colaborar comigo.
Mas você tava esperando eu perguntar? Porque o Nicolas sabe qual é a ideia, você não sabe. É um jogo muito bom, não é, Nicolas? Exatamente, eu já apresentei essa ideia para pessoas e pessoas acharam interessante. Não, eu vou falar. Eu não entendi. Eu fiquei boiando, eu falei assim, beleza, piada interna com o Nicolas. Acho que eles vão comer. Eles, no meio do rolê, eles vão falar alguma coisa. Aí, tipo, Não. eu deixei da mão de vocês.